Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E também boa tarde a quem nos está a acompanhar em casa, através da internet. Nós celebramos esta Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja, e eu repito sempre isto, criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje vamos celebrar na nossa cultura, na cultura latina, Portugal, Espanha, França e Itália, tem a tradição de celebrar a missa de sétimo dia. O número 7 é um símbolo e significa a plenitude de Deus. E nós, ao rezarmos a missa de sétimo dia, estamos a dizer que entregamos a nossa irmã à grandeza e à bondade de Deus, à misericórdia, porque no próximo domingo celebramos o domingo da misericórdia. E, portanto, nós hoje celebramos missa de sétimo dia da nossa irmã Maria Adelaide Valente, e para que o Senhor lhe perdoe as suas faltas, a receba no seu reino e também nos interceda, segundo as suas possibilidades, no céu por nós. E neste sentido tomemos consciência que somos pecadores e precisamos de perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E neste tempo pascal, rezemos o Glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que reuniste os mais diversos povos na confissão do vosso nome, concedei àqueles que renasceram pela água do batismo a graça de viverem unidos na fé e na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias estavam Pedro e João a falar ao povo, depois da cura do cego de nascença, quando surgiram os sacerdotes, o comandante do templo e os saduceus, irritados por eles estarem a ensinar o povo e a anunciar a ressurreição dos mortos que se verificava em Jesus. Apoderaram-se dele
e porque já era tarde, meteram-nos na prisão até ao dia seguinte. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra de Deus abraçaram a fé, e o número de homens elevou-se a 5.000. No dia seguinte, os chefes do povo, os anciãos e os escribas reuniram-se em Jerusalém, como o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João e Alexandre, e todos os que eram da família dos príncipes dos sacerdotes. Mandaram vir os apóstolos à sua presença e começaram a interrogá-los. Como que poder, ou em nome de quem, fizeste semelhante coisa? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, já que hoje somos interrogados sobre um benefício feito a um enfermo e o modo que ele foi curado, ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel. É em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes e Deus ressuscitou dos mortos, é que este homem se encontra perfeitamente curado da vossa presença. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que veio a tornar-se pedra angular. E em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia. Também estavam presentes os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Eles responderam-lhe: nós vamos contigo. Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper de manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus: rapazes, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Disse-lhes Jesus: lançai a rede para a direita do barco e encontrareis.
Lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância dos peixes. Então o discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam distantes, apenas uns 200 côvados da margem, vieram no barco, puxando a rede com os peixes. Logo que saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E depois de terem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar: quem és tu? Bem sabiam que era o Senhor. Então Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos apóstolos depois de ter ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs e família da nossa irmã Maria Adelaide Valente, nós hoje celebramos na igreja a Santa Maria de Cleófas, esposa de Cleófas, tia de Jesus, irmã de Maria. E celebramos esta festa no dia, como sabeis, a igreja ao longo dos tempos, ao longo da sua história, vai realçando pessoas que foram importantes. Diz nos Evangelhos que Maria, junto à cruz, Jesus estava de pé, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Os apóstolos fugiram, estas três mulheres estavam junto à cruz. E São Mateus confirma esta presença. E depois, também no domingo da ressurreição, passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ungir o corpo de Jesus. O mensageiro divino anunciou às piedosas mulheres: porque procuram o vivo entre os mortos. Maria, mulher de Cleófas, que teve Jesus ao colo, que ajudou Maria na sua vida, que certamente tinha a casa ao lado, porque era a tradição de Israel. Nós lembramos esta mulher da presença da vida de Jesus e que não fugiu na morte, da paixão e morte, esteve presente. E é isso que a Igreja honra, a constância. Ao celebrar o sétimo dia de alguém, e nós celebramos hoje o sétimo dia da nossa irmã, num dia que muita gente está triste no mundo português. Eu tenho esta tarde recebido muitas mensagens, porque estava hoje um problema no mundo, é a corrupção, toda a gente estava à espera em Portugal que se resolvesse, e o grande caso e mete políticos, tudo bem, e muita gente pelo mundo de imigrantes, e mesmo em Portugal, hoje é um dia triste, é um dia muito triste para nós. Mas eu tenho dito aqui muitas vezes que o problema não é de hoje, o problema tem 100 e tal anos. Há 100 e tal anos que uma elite em Lisboa diz que é muito sábia, que sabe muito bem para onde deve levar o povo português. O povo é que não é bom. Quantas vezes é que nós já ouvimos isto como povo português? Até agora estamos tristes. Quem é? Não sabíamos todos. Isto há 100 anos. Há 100 anos, desde 1910, uma elite em Lisboa, uma elite, passa de uns para os outros,
Dizem, ainda agora com a lei da eutanásia, gente ligada aos partidos que estão no governo disseram: nós temos as leis mais perfeitas do mundo, só o povo é que não merece. Foi dito agora há um mês. Eu posso dizer o nome de algumas pessoas que disseram, mas toda a gente vós ouvis mais de televisão que eu. Pronto, e hoje é um dia um pouco triste, porque nunca mais termina o flagelo da imigração, jovens e jovens, mesmo na imigração dos jovens vem ofender os mais velhos, a dizer que agora é uma geração de gente bem preparada, que emigra. Antigamente não era gente bem preparada, agora foram preparados por nós. E é tudo isto, todas estas coisas nos entristecem. Mas nós não estamos para falar de tristeza, mas não nos podemos admirar. Eu hoje recebi sinais um pouco por todo o mundo dos imigrantes ofendidos. Ofende, magoa. Nós hoje sabemos mais que no tempo dos nossos avós, nossos bisavós. Sabemos muito mais. E ofende, magoa-nos como povo. E é isto, mas é um pouco geral. Ontem apareceu uma notícia no Brasil que um prefeito, na Sexta-feira Santa, fez-me uma lei de dar uma multa de 500 lá da moeda deles para cima a quem alimentasse sem abrigos. Quem fosse apanhado a alimentar sem abrigos na rua, gente que perdeu a casa, que perdeu tudo, foi para a rua, quem fosse apanhado tinha que pagar uma multa na Sexta-feira Santa. Esta lei saiu na Sexta-feira Santa. Nós estamos muito ligados ao Brasil e está a surgir por todo o lado disparates, completamente disparates, e a maioria dos católicos não se estão a perceber. Pronto, isso é lá coisas que o Brasil, as notícias enchem, dizem que há um determinado senhor. Na Sexta-feira Santa, como é que alguém que fala português faz uma lei a multar quem dê comida na rua ao sem-abrigo? A notícia está por aí. Mas nós celebramos a missa de sétimo dia e na nossa cultura, como eu disse, nós seguimos a tradição judaica da cultura de Jesus, e os números são símbolos. O número 3, o número 5, o número 7, o número 50, referem-se às coisas, à grandeza de Deus. E nós, seguindo essa tradição, ao dizer que estamos a celebrar a missa de sétimo dia, estamos a dizer que confiamos a pessoa à misericórdia de Deus. É isso que estamos a dizer na nossa tradição. Também, hoje no Evangelho, Jesus aparece aos apóstolos. Já ontem tinha aparecido, quando os apóstolos regressaram de Emaús, e não há nenhuma parte no Evangelho queixa de Jesus pelos apóstolos não terem sido fiéis até o último momento. Jesus, a primeira coisa que diz: a paz esteja convosco. E depois diz: metei aqui as mãos, tocai, vede, isto é um corpo. E pediu algo para comer. E hoje, da mesma forma, muita gente duvida: o que é a ressurreição? Foi um espírito que lhes apareceu. Não, Jesus mandou tocar, toquem, e dai cá qualquer coisa para comer. Era o corpo, era Jesus vivo. Foi um espírito. Há também por aí muitos erros, muita coisa. Não, Jesus disse aos apóstolos: tocai aqui. É esse testemunho que nós temos que aceitar. É esse testemunho. Não entendemos à luz da razão, à luz da inteligência, à luz do conhecimento que temos, talvez não entendamos. Mas foi isto. E é isto que é a tradição, e é isto que nós aceitamos. É isto que eu acredito. Jesus ressuscitado não é um espírito. É Jesus vivo. É isso.
E Jesus aparece, e reparai, Pedro andava na pesca, depois da ressurreição de Jesus Cristo, e certamente foi como vós, a grande maioria dos que estão aqui são de terra de mar, gente que veio da zona do mar, que sabeis muito mais do que eu sou pelo que ouço dizer, mas os pescadores, ao longo da minha vida fui encontrar pescadores. A pesca é de noite, porque o peixe, se não vê a rede, não cai na rede. Eu não sabia disto, não há muitos anos que sei disto, mas vós, isto é um ABC do início do alfabeto. Pedro tinha andado a noite toda, cumpriu as regras todas, e quando veio a luz, Jesus mandou deitar a rede para o lado contrário. E há outro evangelho em que Pedro reage e diz: mas como é isto? Eu é que sei de pesca. E da pesca sai 153 grandes peixes. O número não é por acaso. Ali na nossa porta da São de Cristo, por coincidência, está aqui o Sr. Matos e o filho que fizeram a porta, que foi o aproveitamento da porta do antigo Santo Cristo, que alguém tinha feito antigamente, e depois houve uma adaptação, e se fores olhar, estão lá 7 corações de cada lado. Mas foi uma coincidência, eles dizem, nem pensaram nisso. Eu lá, quando vi a porta, fiquei muito contente. Disse: que número bonito. E estão 7 corações de um lado e 7 corações do outro. Dá 14. E 14 é o número que se refere às coisas do mundo. E nós somos livres. Quem passar naquela porta, ou é livre de seguir o número 7, das grandezas de Deus, ou então fechar a porta e dá 14 e não passa não quer saber nada de Cristo. E foi coincidência. E é bom que vocês, o Matos e o seu filho, digam isso, que foi coincidência, para toda a gente saber que foi coincidência. Foi aproveitando a porta que estava, tinha 4 corações, aumentou-se 3 de cada lado. Pela coincidência deu 7. Mas nós somos livres de passar em metade da porta com o 7 para ir ter com Cristo, ou fechar a porta dá 14, que é a realidade do mundo, e não passa ninguém. São coincidências pura coincidência, mas para mim com muito significado. E se olhardes para o topo da porta, tem as cruzes, que também com o aumento tem 3, dá Pai, Filho e Espírito Santo no topo, e depois tem 6 de cada lado. Mais pequenas, foi coincidência. Aqui na porta da nossa igreja, e eu espero que vocês digam a toda a gente que foi coincidência, que não foi nada pensado, porque os cálculos são assim feitos. Jesus Cristo encontra-se. Muita gente perde a fé, muitos cristãos perderam a sua fé, e ser cristão é aceitar o testemunho da ressurreição. Aquilo que Jesus Cristo disse aos apóstolos foi: vindo, vede, e nós aceitamos esse testemunho ou não. Claro que não entendemos, e muita gente não entende o que é a ressurreição. Eu muitas vezes ouço: um Espírito, apareceu o Espírito, Jesus Cristo apareceu o Espírito. No Evangelho não está isso. No Evangelho está a dizer que Jesus disse: vim tocar, sou eu. E dai cá qualquer coisa para comer. E isto é o testemunho dos apóstolos. E este é o testemunho que nós temos que transmitir e que temos que viver. Portanto, neste dia, que o Senhor nos dê força e que nos anime, e que Santa Maria de Cleofas, que testemunhou isto tudo, que esteve perto, que viveu, mas o interessante é que ficaram 3 mulheres, diz o Evangelho, ficaram 3 mulheres. Os apóstolos viram todos, e foi o ressuscitado, foi Cristo ressuscitado, que voltou a reunir os apóstolos.
E a leitura de hoje, que nós estamos, a primeira leitura, que nós ouvimos Pedro, nós não podemos calar. Nós temos que dizer aquilo que vimos. Mas sabemos que ele estava desanimado. Ele tinha fugido. Ele fugiu. Só ficaram 3 mulheres. As primeiras, que foram fiéis, e foi naquele fermento no qual pertence Maria Cleofas, Santa Maria de Cleofas, casada com Cleofas, que uma dasquelas que testemunhou, teve a graça de testemunhar a ausência do corpo de Cristo no sepulcro. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, a pesca abundante escrita no Evangelho evoca a abundância de vida de que a Páscoa é a fonte. Peçamos essa vida a Jesus, dizendo: ouvi-nos, Senhor, da eterna glória. Pelos missionários que anunciam Jesus Cristo, para que proclamem que só Ele é o Senhor, e fora dele não há salvação, nem nenhum outro. Oremos numa só voz. Pelos cidadãos que são presos injustamente, para que resistam com força e serenidade às ameaças, às injúrias e aos maus tratos. Oremos numa só voz. Pelos pescadores que todas as noites vão ao mar, para que o fruto do seu esforço e persistência resulte em pesca abundante e encontram com Deus. Oremos numa só voz. Por aqueles que se sentem rejeitados e até pensam não ter lugar na sociedade, para que na oração reconheçam a presença do Senhor. Oremos numa só voz. Pelos discípulos a quem o Senhor diz: vinde comer, para que o saibam descobrir no pão partido e na comunhão íntima com Ele. Oremos numa só voz. Senhor, que transformaste a pesca milagrosa em refeição fraterna com os discípulos, transformai-nos com o pão que hoje nos dais, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Recebei com bondade, Senhor, as ofertas que vos apresentamos em ação de graças, por aqueles que renasceram no batismo, e concedei à Igreja o auxílio da vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco.
corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior alegria e solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte, ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos da vossa serva Maria Adelaide Valente, a quem chamaste para vós, configurada com Cristo na morte, com Cristo a parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja,
e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Guardai sempre, Senhor, com paternal bondade, o povo que salvastes, para que se alegrem com a ressurreição do vosso Filho, aqueles que foram remidos pela sua paixão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Como a maioria já sabe, o nosso irmão Hildeberto Pascoal também partiu. Então, será o funeral na próxima semana. E já avisámos 2 vezes, mas algumas vezes esquecemos-nos. Os mais velhinhos, as pessoas mais velhas, tiverem dificuldades na internet por causa da vacina, porque é preciso entrar na internet. Nós temos um grupo de jovens e hoje virão aqui alguns rezar o terço às 8h30 e também o Tónio Godinho e outras poderão ajudar, porque para se inscreverem parece que é complicado entrar no site da internet. Portanto, se alguém tiver dificuldades, contacta-nos, que nós contactamos os jovens e eles fazem o processo com os dados da pessoa para receber a vacina. Portanto, mas eu penso que a maioria tem jovens, tem família, que não terá grandes dificuldades. Mas se souberdes de alguém, portanto, eles voluntariam, estão disponíveis para fazer isto. Desejo a todos boa noite, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.